presença. A gente sabe aí que nos dias de hoje chega esse horário, pós a semana passada e o final de semana que a gente teve, tem que estar com muita vontade para estar aqui. Então, obrigada pela presença de todo mundo. É uma honra estar dividindo palco com a Cacá nesse festival maravilhoso. Então, a gente está bem feliz e animada para poder fazer da nossa noite o mais interessante e legal possível. Verdade. E esse é o convite mesmo de uma grande... A Mari gosta do palco, eu também gosto do palco, mas eu acho que também a gente pode chamar para uma grande roda, assim, da gente poder se olhar, a gente poder se enxergar, a gente poder compartilhar. Esse é o momento que a gente vai trazer um contexto da aprendizagem. A Mari vai contar um pouco de todas as experiências dela. Ela tem mais de 8 anos aí de Sputnik e também de perestroika, vai contar um pouco de como ela está enxergando aí o futuro da aprendizagem dentro das organizações. Depois a gente vai fazer um momento de troca aqui, fazer um grande Word Café, quem conhece o Word, ou um Word Beer, o que vocês querem beber aí, um chazinho, uma aguinha. Vai ser um momento de bastante interação, então a gente conta com vocês, porque a gente não tem as respostas prontas, a gente quer criar um ambiente de aprendizagem para que vocês possam também preencher com as suas visões de mundo. Então, eu sou a Cacá, eu sou líder da área de aprendizagem aqui da Sputnik. Eu falo que eu sou heart de aprendizagem, brinco, né? Porque eu acredito de verdade que a aprendizagem ela é meio, ela pulsa a estratégia da organização, ela pulsa os negócios, e ela deveria sair da sala de aula e permear tudo que a gente faz, e esse é o nosso convite aqui para vocês. E a Sputnik gosta de criar ambientes leves, soltos, divertidos, para a gente poder aprender, e para isso a gente criou um check-in, para a gente saber como é que vocês também estão chegando para esse ambiente. Eu vou colocar aqui no chat um link do Mentimeter e também vou compartilhar minha tela para a gente entender o que vocês querem aprender, quais são os grandes desafios que vocês têm quando o tema é aprendizagem corporativa, assim, o que vocês estão enxergando de desafio, e aí a gente vai usar isso aqui também como um pano de fundo para ir costurando a nossa fala, a nossa narrativa, para a gente também se colocar a serviço de vocês, os desafios de vocês, a gente não ficar falando só da nossa visão aqui. Então, a gente vai dar um minutinho aí para vocês lerem esse QR Code pelo celular, ou também o link que a gente colocou no chat, para quem está longe do celular. E aí vamos ver o que as pessoas trazem aqui de desafios. Quando eu temei aprendizagem, vamos ver se já apareceu alguma coisa aqui. É um pouquinho lento aqui os processos, mas vai. Olha lá, Mari. Facilitação, veio bem grandão. Papel da liderança, infoxicação. Que mais, gente? Manutenção, o comprometimento do outro. Conteúdo de qualidade. Isso. Eu traria aqui a transferência do aprendizado como um grande desafio na minha experiência, o engajamento. Acho que já tem o uso do conhecimento interno, motivação. Acho que já dá para entender um pouquinho, a gente está com um grupo pequeno aqui, eu acho que a gente também quer convidar vocês a interagirem via chat, que a gente fala que o chat é a nossa conversa paralela, que na escola não podia, né? A professora não deixava a gente conversar, mas a gente quer mesmo. O fundão, a galera do fundão, conversar, trocar papelzinho, realmente trazerem referências, as suas visões, e tem alguns acordos que eu acho que são importantes para a gente criar ambientes de aprendizagem, já que a gente fala em autonomia, e a gente acha às vezes que autonomia é cada um fazer o que quer, e a gente entende aqui que a autonomia é a gente também ter consciência das restrições, né? A gente ter algumas bordas para que a gente possa, de fato, se potencializar. E uma delas é a intencionalidade, né? Qual é a intenção que eu venho para esse encontro, como eu me aproprio do meu processo de aprendizagem, para que, de fato, ela possa ser útil, relevante, porque eu acho que esse é o grande desafio das organizações, as pessoas, às vezes, estão absorvendo coisas, não estão absorvendo, né? Mas as empresas estão gerando ali conteúdo que não são úteis e necessários. A outra coisa
é a autonomia, como eu falei, né, de vocês poderem ser livres, poderem se expressar, tem que ser divertido. E outra coisa que eu olhei aqui no meu caderninho, que eu esqueci de falar antes, Mari, que é a minha audiodescrição, que eu acho que, falando em cultura, é algo que a gente ainda não está tão acostumado, e também como é um ambiente de aprendizagem, eu posso errar aqui com tranquilidade. Eu quero pedir desculpas, eu vou me audiodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, meio mel até os ombros, o olho castanho, às vezes fica meio verdinho, quando dá um tempo bom assim. Estou com uma jardineira jeans, uma blusa preta e estou com um fundo aqui com alguns quadros que representam o folclore e a cultura brasileira também. Então, gente, obrigada por vocês interagirem aqui com a gente vai ter vários momentos de troca, e uma coisa que a gente fala muito aqui, que para a gente criar um ambiente de aprendizagem, que tudo é convite, né? Ninguém tem que nada, e aí a gente também vai ficando livre para poder se expressar. Adoro trazer essa metáfora, Mari, bem rapidinho, assim, quando a gente fala em educação e aprendizagem, porque o semáforo e a rotatória, eles têm o mesmo objetivo, que é controlar o fluxo, controlar o trânsito, né? Mas o semáforo ele tem um monte de regra. E a rotatória, ela só tem uma regra: quem entra primeiro sai primeiro. E é comprovado cientificamente que países em que as rotatórias funcionam muito melhor, o trânsito diminui muito o número de acidentes. Eu acho que isso tem tudo a ver com a aprendizagem que a gente está querendo gerar. Então, que vocês se apropriem disso, que vocês se responsabilizem também, que não deixem de perguntar e criar esse ambiente aqui muito mais fluido. A gente acredita que a forma que a gente consegue mudar a cultura é por meio da aprendizagem. Então, a Mari vai trazer um pouco desse contexto que ela está experimentando por aí, a gente vem bebendo aí com acesso a várias empresas, e aí depois a gente vai trocar aqui. E acho que é isso. Se eu deixar, eu vou passando meus slides aqui, sou muito tagarelinha. Vou passar a bola para a Mari, e depois eu conto um pouquinho de mim também. Então vem, Mari, conte tudo para nós, o que você tem aprendido aí nesses anos todos de educação. Obrigada. Bom, gente, já dei oi, vou dar oi mais uma vez. Legal esse formato, porque ele é muito de roda mesmo, acho que a gente está num grupo pequeno que cria um campo energético, assim, de uma troca mais fluida, né? Não tem tanta gente, o que faz, às vezes, a gente ter que conversar de um jeito mais complexo, assim. Então, obrigada pelas pessoas que estão com a câmera aberta e que estão aqui com a gente. Bom, vamos lá. Hoje, o nosso convite é para falar de aprendizagem, né? Para falar de educação corporativa, para falar de workplace learning, de um monte de coisa que a gente vem experimentando dentro da Sputnik há alguns anos. A gente dividiu o nosso tempo entre uma fala inicial minha, um pouco mais expositiva, então eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente vem, né, aplicando e entendendo no mercado corp. E depois a gente vai vivenciar uma troca, né? Eu acho que é vivenciar na prática a aprendizagem e a fluidez acontecendo. Então, a gente dividiu a nossa noite dessa forma. Antes de começar, eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Então, duas perguntas. Eu queria saber da onde vocês falam, e qual a área que vocês trabalham, se vocês trabalham com educação, se vocês são líderes, se vocês são, né, enfim, um pouco da atuação de vocês. Então, quem puder colocar no chat ali, enquanto eu vou colocando a minha tela para projeção. Gente, como eu falei, essa parte expositiva é uma parte que eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, assim, até para não cansar vocês, mas é importante no sentido de colocar todo mundo na mesma página, né? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo aí uma era com muitas especializações, algumas, né, mais na superfície, outras com um pouco mais de aprofundamento. E o que eu tento trazer aqui nesses 50 slides, que eu vou passar em 20 minutos, se eu conseguir me concentrar, porque eu sou tagarela que nem a Cacá,
a ideia, então, é eu trazer um pouco, né, do que a gente vem vivendo. Bom, gente, antes de mais nada, eu sou Mariana Schutte, eu trabalho há 15 anos com educação, como a Cacá falou, né, eu sou uma das sócias do Grupo Perestroika, fui funcionária, na verdade, da Perestroika há alguns anos atrás, e empreendi, né? Entendi que o universo de educação corporativa estava precisando de um olhar um pouco mais aprofundado dentro da perestroika, e aí criei a Sputnik. Vamos fazer aí 9 anos de empresa no final desse ano, em dezembro, e a gente vem atendendo aí o universo corporativo de uma forma muito transversal, assim, e quando eu trago esse slide com muitas empresas, né, grandes nomes como Facebook, Google, Nike, empresas que a gente olha e de primeira a gente valoriza, né, e tem, enfim, uma certa inspiração dentro desse universo mais de transformação digital, mas a gente trabalha também com empresas como a FQM, do universo farmacêutico, como Globo de comunicação, né, como Raizen, como Petrobras, então a gente acaba abrangendo segmentos muito distintos, assim. O que eu acho algo muito interessante, se tratando de educação. Primeiro, porque eu acho que a gente sempre olha para esses unicórnios e acha que a grama deles é mais verde, e a gente, dentro da Sputnik, tendo esse olhar mais transversal, a gente vê que as dores das pessoas e das organizações são muito parecidas no que a gente vem vendo em relação à transformação de mundo. Então, eu trago esse slide muito para dizer que o nosso lugar de fala aqui não é de, a gente está ensinando, né, dentro dessas empresas. Eu acho que o nosso lugar de fala aqui é a gente está aprendendo toda vez que a gente leva algum conteúdo para esse universo, em cima do que está acontecendo no universo corporativo. Gente, como eu estou apresentando aqui, eu estou com pouco acesso ao meu chat, então vou pedir ajuda para a Cacá, se alguma coisa surgir ali, por favor, podem me interromper, ou podem levantar a mão, e o espaço aqui está bastante aberto. De novo, como a gente falou, a gente vai ter um espaço bem grande para troca. Gente, óbvio, né? Eu trago esse início aqui muito como contextualização. Acho que a gente tem perfis bem diferentes aqui nessa sala, mas a gente sabe que a gente não pode falar do futuro, né, sem falar do passado. A gente sabe que a transformação que a gente vem vivendo não foi de uma hora para outra, que ela já vinha acontecendo. A gente, né, a maioria das pessoas que estão aqui, eu não consegui ver a carinha de todos para ver se a gente tem muita gente da geração Z, mas eu imagino que não. Acho que a gente, né, tem todos uma faixa etária muito parecida, de que nascemos numa lógica industrial, né? A gente nasceu no meio da Revolução Industrial acontecendo, e hoje, nessas últimas décadas, o que a gente vem vivendo é uma lógica digital, ou seja, a gente nasceu, cresceu e foi educado em cima de uma lógica industrial que era extremamente linear, cartesiana, segmentada, né, reprodutiva, e hoje a gente está tendo que atuar enquanto profissional em cima de uma lógica digital muito diferente da qual a gente foi educado, que é uma lógica randômica, fluida, multidisciplinar, totalmente conectada, muito mais ativa, muito mais produtiva do que pouco tempo atrás. A gente lançou, né? Eu digo, o mundo lançou que a gente estava vivendo o mundo VUCA, né? Algo totalmente novo. A gente estava vivendo esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E hoje, até o mundo VUCA ficou para trás, né? Algo que estava tão pouco tempo entrando dentro do nosso vocabulário. A gente teve uma aceleração muito grande em função da pandemia, né? Acho que a pandemia trouxe uma transformação digital muito acelerada, inclusive a gente está vivendo isso agora, né? Talvez o Social Good Brasil nunca seria híbrido se a gente não tivesse vivenciado o que a gente vivenciou nesses últimos 3 anos. Então, até o mundo VUCA ficou para trás. Hoje a gente está entrando na era Bunny, né? A era Bunny
é um pouco o retrato e a fotografia do que a gente veio vivendo nesses últimos anos. Então, a gente está vivendo aí um mundo extremamente fragilizado, né? A gente está vendo esses sistemas centralizados indo por terra, né? A gente está vendo tanto proposta de valor como produto, gestão, negócio, modelo de vida, política, sociedade como um todo, vivendo uma grande fragilidade. A gente está vivendo aí um mundo extremamente ansioso. Eu acho que até uma das grandes consequências da Covid foi também uma epidemia / pandemia de saúde mental, né, e de ansiedade. A gente está vivendo que as pessoas cada vez mais estão com a sua saúde mental fragilizada e com esses nervos da flor da pele. Então, a gente passa a viver um mundo cada vez mais ansioso. A gente está vivendo esse mundo não linear, né? Então, às vezes, essa não linearidade, o que significa? Significa que coisas que talvez a gente esteja vivenciando e fazendo hoje, a gente vai ter consequências, né, e ações num descompasso de tempo, né? Então, muitas vezes as coisas que a gente faz agora podem reverberar muito lá na nossa frente, ter impactos muito maiores do que a gente imagina. A gente está vivendo, né, com essa ausência de linearidade, com esse excesso de informação, uma era muito incompreensível também. Então, eu vi que tem aqui pessoas de data e né, e de dados. Eu acho que a gente pode, inclusive, colocar aqui dentro dessa discussão o quanto a gente está carente de uma lógica, né, em cima desse excesso que a gente está vivendo, e a Big Data está aí para nos mostrar isso. Então, por que eu trago isso, né? Porque é óbvio que a gente não vai voltar para o lugar onde a gente estava, né? Quando a gente saiu da universidade, se é que a gente saiu da universidade. Eu, por exemplo, não me formei, tive muito problema de adaptação com o ensino formal, e talvez por isso que eu esteja aí há 15 anos trabalhando e lutando por uma educação mais disruptiva e uma educação mais alinhada com a contemporaneidade, né? Eu vivia ali dentro daquela sala de aula, tendo que aprender de forma obrigada com semáforo, como mostrou a Cacá aqui, né? E dizendo, não, eu quero viver essa rotatória que é a vida, assim. Então, por que eu trago isso, né? Porque a gente não vai voltar para foi educado, a gente não vai voltar para esse mundo VUCA, mais outro. Dentro do cenário contemporâneo, as dores das organizações estão muito diferentes das dores que a gente viveu há menos de uma década. E aqui eu faço um compilado, né? Eu fiz um compilado há muito pouco tempo atrás com as matérias que consolidam a transformação mercadológica, né? E quais são os 10 principais pontos que o mundo dos negócios está olhando e está vivendo. E a gente está olhando aqui para saúde e bem-estar, para ESG, para trabalho híbrido, para tecnologia e educação e inovação, para a educação, olha que coisa maravilhosa, para o conflito geracional que a gente está vivendo, né? Tanto com o envelhecimento da nossa sociedade, quanto com muitas gerações vivendo dentro do mesmo cenário organizacional, e isso gera esse conflito. Muitos novos desafios para a nossa liderança, com o Customer Centric, né? A gente está colocando o nosso consumidor cada vez mais na frente e no centro dos nossos negócios, com diversidade e inclusão como pauta de responsabilidade social e com pensamento data-driven. Então, muitas dessas coisas, né, e dessas manchetes de jornal e dessas manchetes principais que a gente vê dentro das organizações, dentro de todos os segmentos que eu trouxe para vocês, tá? Independente se eu estou falando de Facebook, Google, Nike ou Raizen, Petrobras e FQM do universo farmacêutico, as dores são muito parecidas.
né? E se a gente olha 3 grandes movimentos que estão acontecendo dentro das organizações, e que eu queria dar um zoom, porque eu acho que eles são movimentos muito importantes e que estão impulsionando o poder da aprendizagem corporativa. A gente está vivendo aí o The Great Resignation, não sei se vocês sabem, né, ou conhecem, mas a gente viveu no final de 2021 uma grande demissão em massa de demissão não, né, de pedidos de demissão nos Estados Unidos, e a gente viveu no início de 2022 isso também no Brasil. Então as pessoas olhando para os ambientes organizacionais e para onde elas vinham estavam dedicando seu tempo e suas horas úteis e não vendo valor e propósito para aquilo e pedindo demissões em massa, e as organizações tendo muita dificuldade, né, de compor os seus times e compor esses organogramas que até hoje a gente vive. Então, um grande movimento que aconteceu e impactou demais as organizações. Um segundo movimento também, que também acaba sendo uma consequência do The Great Resignation, mas a grande escassez de talentos, né? Hoje, a gente, por mais que a gente veja aí sempre números muito complexos de desempregados, as organizações, né, as lideranças estão tendo muita dificuldade de compor um time, né, de talentos. Então a gente está vivendo aí, como tem esse estudo do futuro do trabalho do Main Group, que saiu no final do ano passado, que em 2019, que ainda era pré-pandemia, a gente chegou numa escassez global de talentos em nível recorde. Eu tenho certeza que as pesquisas desse ano vão mostrar um número ainda maior. O que isso significa? Significa que os desafios que as empresas têm estão sendo maiores do que as habilidades dos profissionais. Então, as empresas não estão conseguindo compor times com as habilidades que elas têm nesse desafio. Então, isso que mostra essa grande escassez de talentos. E o terceiro movimento é a grande escassez, é a grande recessão global, né, que a gente já vivenciou um pouco nesse ano, mas que existem aí grandes projeções para que os próximos anos a gente tenha uma escassez ainda maior, uma recessão ainda maior. E por que eu trago isso, gente? De uma forma muito resumida, né? Até porque eu estou com o meu tempo aqui escasso. Eu trago isso justamente para mostrar de que a gente se dá conta de que as habilidades, né, o tempo que a gente ficou dentro de uma sala de aula, ele não necessariamente nos preparou para os desafios que a gente está vivendo hoje dentro da área, né, dentro do âmbito profissional. Eu nem vou trazer aqui no âmbito de vida, porque eu tenho certeza que muitos de vocês também estão vivendo muitos desafios no seu âmbito pessoal, mas a gente está vivendo muitas complexidades em relação ao que a gente aprendeu para servir uma organização. E a gente sabe que essa é a maior, né, é uma das é muito importante, porque a maioria das pessoas no Brasil e no mundo hoje são empregados, né, e prestam serviço para alguma empresa. Então a gente traz aqui um estudo que saiu da McKinsey no final do ano passado, sobre, né, quais eram as tendências do profissional do futuro, e eu não vou entrar nisso porque não é o intuito da nossa troca hoje, mas eu acho que é importante para mostrar por que talvez a gente nunca falou tanto sobre a importância de uma empresa ser um lugar de aprendizado, né? Então, esse estudo da McKinsey, ele olhou para 56 habilidades que o profissional do futuro precisaria, né, se adaptar e se reestabelecer. Upskilling é quando a gente precisa buscar novas competências para otimizar o nosso desempenho, e o reskilling é quando a gente tem que trabalhar como uma reciclagem profissional. Então, muitas vezes as coisas que a gente aprende, a gente precisa passar para uma reciclagem. Isso é o reskilling, e o upskilling quando a gente tem que inserir novas competências. E eles dividiram esses 56 habilidades, né, que são importantes para esse profissional do futuro, em 3 grandes grupos, né, 3 grandes critérios. O primeiro é que a gente
precisa agregar valor, né, para além do que já pode ser feito pelas máquinas. A gente sabe que a gente está vivendo um mercado de trabalho mais automatizado, mais digital, mais dinâmico, e que a nossa necessidade, né, de habilidades manuais e físicas, bem como essas cognitivas mais básicas, ela vai diminuir, mas a demanda por habilidades tecnológicas, sociais, emocionais e habilidades cognitivas vai crescer. Então, independente do setor que a gente trabalha, a gente vai ter que olhar para esses 3 grandes pilares e entender que a gente vai ter que se deparar com isso, né? Agregar valor para além das máquinas, operar, né? E ter essa fluência em um ambiente digital e se adequar, né? Se adaptar de maneira contínua a essas novas formas de trabalho, essas novas formas de ocupação. E aí eles dividiram essas 56 habilidades em 4 grandes pilares, né? Como eu falei aqui um pouco, a importância da questão cognitiva, né? Então eles dividiram entre cognitivo, digital, interpessoal e autoliderança. E eu, de novo, não vou passar por tudo isso, porque são muitas, seriam 56 que eu teria que trazer, mas o nosso material vai ficar disponível para quem quiser, para depois ter acesso. Mas, basicamente, se a gente olha de uma forma muito rápida para isso, a gente está vendo aqui que a gente vai ter que se desenvolver em relação a pensamento crítico, a planejar novas formas de trabalho, a comunicação, a flexibilidade mental, a relacionamento, a eficácia de trabalho em equipe, a uma autoconsciência e uma autogestão, a empreendedorismo, a meta-aprendizagem, né? A coragem, persistência, autodesenvolvimento, fluência digital, enfim, alfabetização em programação, alfabetização e dados. E por que eu trago, né, essas 56 habilidades? Porque as habilidades socioemocionais, isso quem está dizendo não sou eu, né? Esse estudo super contemporâneo da McKinsey, elas estão hoje num lugar um pouco maior do que essas habilidades técnicas. E a nossa formação até hoje foi uma formação técnica, né? Só que o mercado de trabalho está pedindo que a gente consiga equilibrar as nossas habilidades técnicas com as nossas habilidades socioemocionais. E aqui a gente traz quais são as habilidades em alta até 2025 pelo Fórum Econômico Mundial, até um estudo que circulou bastante, né? E eu não vou ler esses 15 essas 15 habilidades que eles trazem, mas eu garanto para vocês que dessas 15, praticamente 90% também são habilidades socioemocionais que a gente não desenvolveu ao longo da nossa vida acadêmica. Mas é óbvio, né, que eu quero destacar pelo menos uma, que é aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, que entrou no segundo lugar, gente, das habilidades em alta para o profissional do futuro pelo Fórum Econômico Mundial. E eu olho para isso e chego a me emocionar, assim, porque talvez há pouco tempo atrás a gente desdenhasse, né, esse lugar de a gente ter que estar ativamente querendo aprender. A gente está, né, criando estratégias para que o nosso aprendizado faça sentido, faça sentir. Então, a gente vai ter que cada vez mais olhar e criar um ambiente, né, de aprendizado para que a nossa carreira esteja apta a todos esses desafios que eu trouxe de uma forma muito resumida e rapidamente. Por isso que a gente entrou para o tão, né, falado lifelong learning, que é essa lógica do aprendizado contínuo, né? Se a gente até hoje não foi ferramentalizado e ensinado sobre muitas skills que estão sendo necessárias dentro do nosso universo, seja social, seja empresarial, seja familiar, isso não vai mudar de uma hora para outra. A gente vai envelhecer, a gente vai viver por muito mais tempo, a gente vai ter uma vida útil muito maior do que os nossos avós, do que os nossos pais. O mundo vai estar vivendo numa velocidade cada vez maior, então é óbvio que a gente vai ter que conseguir aprender ao longo da nossa vida, e não é agora para resolver a questão da recessão ou para resolver as consequências da Covid, é porque o mundo vai
né, sistematicamente mudando. Então, a gente vai olhar para essa aprendizagem ativa e para essas estratégias de aprendizado, criando um processo fluido de aprender, né? Criando esse processo mais multidisciplinar, entendendo que a gente vai ter que aprender e se dispor ao longo da nossa vida para a gente estar apto aos desafios que a gente tem. Basicamente, gente, a gente passa 17 anos numa sala de aula, né? É bastante tempo. E, assim, é 17 anos todos os dias, durante um tempo muito grande do nosso dia dedicado a aprender. Só que a gente sabe que até hoje, e ainda hoje, a gente tem um formato educacional que remete a uma fábrica. Né? Se a gente pega aí essas duas fotos, que é uma foto de 1907, uma foto de 2 anos atrás, a gente vê ainda uma herança industrial muito grande. Nosso sistema de educação ele é extremamente mecanicista. Vamos olhar para essas fotos e a gente vai ver todos os alunos em linha, todos os alunos uniformizados, todos os alunos, né, de uma forma cartesiana, aprendendo, de uma forma sistemática, aprendendo, né, aquele sinal que toca, como na fábrica, aquele intervalo, aquela linha, né, tudo remete ao modelo de uma revolução industrial que a gente viveu. A escola, como ela foi formada, e existe até hoje, era para formar mão de obra barata, né, era para as pessoas não pensarem mesmo, era para elas decorarem o que o semáforo estava dizendo, saírem dali e estarem aptas para trabalhar dentro de uma fábrica. E hoje o que a gente vive, né, é justamente a gente tendo que transpor esse mindset reprodutivo para um mindset digital. Então, a gente cada vez menos vai ter que estar olhando somente para as fórmulas de Bhaskara da vida, que eu estou usando como um exemplo, e levando para dentro dos nossos ambientes de aprendizagem o que de fato está fazendo sentido com a contemporaneidade da sociedade e das organizações. Então, se a gente vai ter que viver aprendendo, né? Se a gente vai ter que viver muitos anos e todos esses anos a gente vai ter que estar se desenvolvendo, a gente não pode acreditar que o único ambiente que a gente vai aprender é um ambiente de sala de aula, né? Seja online, seja presencial. A gente vai ter que entender que o nosso aprendizado vai ser um aprendizado híbrido, né? Então, a gente entra juntamente da era do lifelong learning nessa era do aprendizado híbrido, né? Uma tradução para o blended learning. Ou seja, a gente vai ter uma aprendizagem muito mais flexível, muito mais diversa, com muito mais com outros ambientes entrando dentro dessa roda quando se trata de aprender. Então, a gente pode aprender no metaverso, sim, mas a gente pode aprender quando a gente for para um sítio, né? Passar o final de semana com a nossa família. A gente pode aprender quando a gente estiver organizando uma viagem ou quando a gente estiver fazendo uma reunião de negócios. O ambiente educacional, ele não necessariamente vai estar reunido somente numa aula presencial. A gente pode estar vivendo uma narrativa imersiva, a gente pode estar construindo um design de futuro, a gente pode estar vivendo um learning labs, a gente pode estar ouvindo um podcast, ouvindo um podletter, fazendo uma cocriação, e tudo isso vai criar esse ambiente de aprendizagem. Mas o mais interessante é que, mesmo ao longo desses 17 anos que a gente ficou numa sala de aula, a gente não foi ensinado a aprender, né? A gente não foi, ninguém nos ensinou a aprender, né? O tal do aprender a aprender. Então, acho que a gente vem falando bastante sobre isso dentro das organizações e dentro do nosso ambiente de aprendizagem, que talvez isso seja o início de tudo. Antes de a gente querer sair consumindo um monte de conteúdo e colocando um monte de coisa para dentro do nosso HD desesperadamente, a gente vai ter que aprender a aprender, né? Então, para a gente, o que passa esse primeiro ponto de aprendizagem intencional, gente, deu uma travada aqui para mim, vocês estão me ouvindo?
Estamos sim, Mari. Ai, tá. É uma travada. Então, para a gente, o primeiro ponto e o início de tudo, quando se trata do aprender a aprender, é entender de que a gente precisa ter uma aprendizagem intencional. A gente precisa colocar intenção naquilo que a gente está vivendo. E aí eu faço uma pergunta, né? Vocês estão aqui, nesse momento, nessas 2 horas que a gente dedicou da nossa noite, com intenção. Eu vou ir ali, vou tirar tudo que eu puder e o que eu não puder daquelas horas, ou eu estou aqui ouvindo a Mari falar no e-mail, no Instagram, cuidando do jantar do meu filho, que essa é um pouco a realidade que a gente vem vivendo, né? Eu participei no Rio to See de uma mesa muito interessante sobre aprendizagem com, cara, pessoas que eu admiro demais, e uma delas é o Alex Bretas, e ele fez uma analogia maravilhosa nessa mesa que a gente discutiu sobre aprendizagem intencional, e ele falou assim, o que é intenção, né? A gente respira normalmente, a gente está aqui, eu estou respirando e falando. Quando eu coloco a intenção na respiração, a minha respiração deixa de ser uma respiração e vira meditação. Então, eu acho essa analogia muito interessante, no sentido de quando a gente, né, a gente está aprendendo porque a gente quer só resolver um problema, ou a gente está aprendendo porque a gente quer resolver um problema e fazer sentido resolver aquele problema. Muitas vezes a gente quer só consumir coisas, né? Aprender, ou só consumir, ou só visualizar, ou só dar um scroll no que a gente está vivendo, sem colocar essa grande intenção. E é isso que, ao meu ver, e fui eu que coloquei a palavra infoxicação ali no check-in da Cacá, é por isso que a gente está vivendo essa era da infoxicação, né? Porque a gente está tendo informação para caramba, conteúdo, acesso, né? Todos nós aqui somos privilegiados, temos acesso à internet. A gente está tendo, gente, qualquer pergunta que a gente tiver, a gente vai saber a resposta. É só a gente digitar no Google e a gente vai saber qual é essa resposta. Mas, para que todo esse acesso, toda essa informação, todo esse conteúdo vire aprendizado, está faltando essa postura de aprendiz. Está faltando a nossa relação com o que a gente está aprendendo. Né? A gente precisa entender a importância disso para transformar esse conteúdo em ação. Então, para a gente, o aprendizado autodirigido, ele se dá muito nesse lugar, né? O que eu quero consumir? Eu quero consumir mais ou menos? Eu quero dar um deep em algumas coisas e me aprofundar em algumas coisas, eu quero ficar, né, escutando e consumindo desenfreadamente, o que, ao nosso ver, inclusive, pode complexificar métricas de sucesso do próprio aluno, né? Acho que a gente pode colocar métricas de sucesso do que a gente quer aprender. E o mais interessante, assim, é que eu acho que, por mais que a gente tenha vivido aquela educação mais industrial ali do que eu trouxe, como é que eu tô de tempo, Cacá? Mal. Mal, tá. Eu já tô terminando. Por mais que a gente esteja colocando ali, né, aquele lugar da educação que a gente viveu extremamente mecanicista, a gente tinha pouco espaço para não saber, né? E hoje o não saber, o erro, ele é essencial, ele é fundamental para a gente aprender. A gente tinha muita vergonha em dizer que a gente não sabia, principalmente a liderança. A liderança era aquela que tinha que ter todas as respostas, não podia ter perguntas, era aquela, né, que quando o bicho pegava, chama a líder que ela vai resolver. E eu acho que dentro do nosso universo, né, de aprendizagem, o não saber é o passo primordial para a gente criar esse aprendizado autodirigido em cima do que a gente necessita desenvolver. E aí, para finalizar, eu juro que eu estou terminando, qual o papel das empresas no meio disso tudo, né? Gente, as empresas no meio disso tudo, ao meu ver, elas têm um papel quase que social, né, de construção desse ecossistema educacional. A gente sabe que se a gente colocar
somente na responsabilidade pública a nossa educação já não está vindo, né? Então, as organizações, elas têm esse papel social de nutrir esse ambiente, essa organização, para que essas pessoas, esses times, esses profissionais consigam correr atrás do que eles necessitam aprender, para que essa escassez de talentos não seja vivida ainda mais de forma rigorosa, que é um pouco do que a gente está vivendo. Então, as empresas, elas estão entendendo o seu papel de empresa-escola, pela sua necessidade, né? A gente não tem hoje mão de obra especializada nos desafios da contemporaneidade, então as empresas estão levando desenvolvimento organizacional para cumprir, né, essa necessidade de ter profissionais mais desenvolvidos. E dois, porque é um papel, é uma entrega para a sociedade, né? Do tipo, cara, a gente está aqui dentro da nossa organização, levando para todos os nossos stakeholders, a gente está vendo grandes movimentos empresariais, aí vou pegar iFood como exemplo, um super cliente nosso que está trabalhando internamente a sua cultura de aprendizagem e seu desenvolvimento, mas que está levando também para os outros stakeholders, para restaurante, para motoboy, né? Levando para o mundo, para a sua sociedade como um todo, o poder da aprendizagem, que é algo muito lindo. Eu acho que se todas as empresas conseguirem levar para fora, né, da sua organização e não só para dentro, a gente vai criar um ecossistema de aprendizagem ainda maior dentro do Brasil e do mundo, né, obviamente. Gente, não vou falar mais porque meu tempo acabou, só quero terminar fazendo um convite de uma frase que eu particularmente amo, né? Que é a frase do Alvin Toffler, que traz para mim muito o resumo do que a minha fala diz, né? Em relação os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a desaprender para reaprender. E eu termino a minha fala só para dizer que a gente tem um curso gratuito sobre isso, né? Sobre uma jornada de destravando a aprendizagem. Acho que a Cacá e eu participamos bastante da construção desse conteúdo. E aqui tem um QR Code para vocês terem acesso a mais conteúdos, tá? Então, eu falei muito rapidamente aqui sobre alguns dos tópicos que a gente fala nesse processo aí de aprendizagem, mas fica o convite para quem quiser saber mais. Eu acho que a gente pode se encontrar nesse nosso curso online e gratuito. Cacá, vem para cá. Obrigada, Mari. Eu que E aí, agradeço. gente, ficou alguma coisa aí coçando antes da gente passar para a segunda etapa, alguma coisa viva, algo que alguém queira trazer, concordar, discordar? Olá, Gabriele, amor. Acho que é importante isso que a Mari falou, né, de trazer às vezes um pano de fundo para onde a gente quer entrar e para a gente ter também como trocar, porque para algumas pessoas pode ser a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso, ou de um outro lugar, né? E aí ampliar também perspectiva, ampliar o seu viés. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem aqui. Então, essa segunda etapa, diante disso tudo, né? A gente entender o contexto da aprendizagem, a gente quer entender, então, como é que a gente cultiva essa aprendizagem dentro das organizações. Eu gosto muito de trazer a palavra cultura como cultivo, e cultivo é igual olhar para a natureza, né? Então, que condições que eu crio naquele ecossistema para que a aprendizagem aconteça? Depende só da semente? Não, depende do solo, depende da água, depende do clima, depende, sei lá, do jardineiro, depende da poda. Então, acho... Mari, acho que você tem que parar de compartilhar sua tela. Ah, para botar aqui, perfeito. Ah, obrigada, pensei que você estava compartilhando sem querer. Então, gente, nada? Nada? Uma voz? Então, a gente vai avançar. Essa é a segunda etapa, então a gente vai fazer um Word Café. O Word Café ele é justamente essa possibilidade que a gente tem de aprender de forma informal, ficou meio redundante, mas é uma coisa que as organizações estão fazendo cada vez mais, porque o desafio da aprendizagem corporativa é a transferência do aprendizado, né? Geralmente as pessoas vão lá, fazem o curso, fazem uma jornada e não tem esse espaço de transferência, não tem apoio da liderança, o RH também não sabe muito como criar esse cultivo para que a aprendizagem possa continuar acontecendo para além da sala de aula, né? A gente quer tirar a aprendizagem da sala de aula, porque ela já acontece, assim como o peixinho não percebe, né, que está no oceano, a gente também não percebe essas redes de conversação,
Não sei se eu já falei isso hoje, eu falo isso tantas vezes, se eu fiquei repetitiva, peço desculpas. Então, a gente vai entrar para essa próxima etapa, e eu quero só mostrar esse slide. Esse aqui é uma visão do autor que chama Nigel Payne, e ele fala que para que a gente cultivar uma cultura de aprendizagem numa organização, ele basicamente traz esses 4 pontos, que são as narrativas. Então, o que as pessoas querem aprender, como que elas querem aprender, qual que é a utilidade desse aprendizado, qual que é a linguagem que a gente usa, quais são as perguntas que a gente faz, né? Acho que a pergunta ela é um recurso intencional, porque a pergunta ela te leva para a conversa, para um lugar que ela poderia não levar, então por isso que a gente vai trazer aqui algumas perguntas, não é a casa design, né? Por isso que a gente também traz o design comportamental aqui para mudar a cultura. O próprio papel do RH, então o que o RH pode fazer, então para continuar, que as pessoas continuem aprendendo, quais são as boas práticas que vocês conhecem. Então acho que esse é o momento da gente trazer a visão nossa também, mas a de vocês, que eu acho que pode ser muito rico aqui, a gente vai criar esse ambiente também. O próprio papel da liderança, porque antigamente dizia que o papel do líder era desenvolver as pessoas, a gente já entende que não, o papel do líder é criar ambientes de aprendizagem para que as pessoas possam se desenvolver por si, porque elas são capazes, mas para isso a gente precisa ter um ambiente seguro para isso, né? Um ambiente, como a Mari falou, que eu possa errar, que seja saudável, né? Cultura de aprendizagem passa por segurança psicológica e autorresponsabilidade. E o último, que eu mais gosto, que é o Workplace Learning, é trazer essa aprendizagem informal, porque já está acontecendo, é como a respiração que a Mari falou, eu também estou respirando, só que eu fico pensando assim, se o nosso organismo deixasse na nossa mão respirar, a gente tinha morrido, né? Porque a gente nem percebe que está respirando. Então, acho que é bem importante a gente lembrar de ser mais intencional e o adulto compartilhar mais os seus processos de aprendizagem, né? E não somente o resultado, quando eu me formar, quando eu tiver o mestrado, quando eu tiver o doutorado, aí mais um curso, mais um retiro espiritual, aí a Nossa Senhora do MEC vem, nos abençoa, e daí agora a gente pode compartilhar aquilo que a gente sabe, cara, não, né? O aprendizado, ele está acontecendo informalmente, 93% do nosso aprendizado é social, somos miméticos, copiamos as pessoas, né? Queremos pessoas que nos inspiram, a gente quer fazer coisas parecidas, então como que a gente cria esse ambiente? E como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai dividir vocês em salas, então acho que é importante ter um pouquinho de... não vou falar habilidade aqui no Miro, mas vou fazer uma breve explicação para quando a gente for para as salas. Esse primeiro board aqui, ó, eu copiei lá do Mentimeter que a gente fez no check-in, então já trouxe aqui os principais desafios que vocês mesmos trouxeram dentro aí da realidade de vocês. E aí, pensando em narrativa, como eu disse, linguagem, o que as pessoas querem aprender, como elas podem aprender, a gente vai dar esse tempinho em salas. Acho que eu vou pedir para a gente ficar em 4 pessoas por sala, para 4, 5 pessoas, vou pedir até para o pessoal da organização, para vocês colocarem, assim, o que vocês entendem em relação à narrativa. A gente vai fazer só o primeiro agora, primeiro a gente vai ficar uns 10 minutos só nesse aqui, no azulzinho. Eu sei que vai ter os CDFs que vão querer ir passando para frente, mas eu vou pedir para a gente se concentrar aqui agora. E aí coloque o que vocês acham que pode acontecer para a gente melhorar a linguagem, né? Alguns exemplos são como é que a gente melhora os convites, como é que a gente melhora a forma como a gente vende os programas de aprendizagem dentro das organizações, se a gente convoca, enfim, se a gente de fato está entendendo o que as pessoas precisam, será que a gente está perguntando para as pessoas o que elas querem aprender? E, de novo, pessoal, não tem certo nem errado, esse é o espaço do não saber também, pode ser que você coloque coisas ali que para você possa parecer, sei lá, simples ou não, mas a gente quer acolher tudo que vem para ver depois que a cada rodada encontrar os padrões que se repetem, encontrar as dissonâncias também. Eu me perdi de vocês. Voltei! Posso Peraí. soltar? Aqui, obrigada. Então tá, só quero ver se alguém tem alguma dúvida, a gente vai ficar 10 minutos, então entendendo isso que eu falei sobre narrativa, o que a gente pode fazer, ou o que vocês já fazem de boas práticas? Puxa, lá na minha empresa rola isso, puxa, não rola ainda, mas eu acho que isso aqui seria algo que poderia, de fato, levar a gente para um patamar acima. Enfim, não tentem pensar agora, tenho certeza que lá nas salas, com as pessoas que vocês forem encontrar, com as conversas que vocês tiverem, são 10 minutos, então talvez esses 5 minutos ali para vocês trocarem uma bolinha e depois cuidar aí o guardião do tempo para colocar alguma coisa no post-it para a gente ver o que aparece. E aí vamos confiar
no poder da inteligência coletiva. Tem uma máxima do O de Café que é: a sala é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala. Eu adoro isso, porque não vai vir ninguém vai salvar, sabe? Não importa quanto de vida que a Mari tenha, 15, 20 anos, é maravilhosa, é incrível, empresas mais foda do Brasil, não sei o quê, mas a gente aqui, 16 pessoas, somos muito mais do que uma pessoa só. E aí a gente vai quebrando aquele mito do Salvador, quebrando aquela estrutura hierárquica e também rompendo discursos dominantes de poder. Eu acho que esse é o papel da educação, educar para a liberdade, educar para o pensamento crítico, e é isso que a gente quer cultivar aqui. Então, não vai não, Paola, pode ficar aí, não quero nem saber. Posso liberar, né, Cacá? Pode sim. Aí, gente, ai, Cacá, não quero abrir a câmera, eu tenho vergonha, usa o chat, sabe? Eu acho que esse é um lugar também da gente poder ser livre e se expressar como fica melhor para cada um. A gente sabe que depois, quando volta, todo mundo vai com a câmera aberta, sorrindo, uma felicidade, encontra pessoas legais. E também use esse momento para conhecer pessoas. Eu acho que é bem legal esse momento também para a gente criar conexão. Então, a Laila vai soltar a gente. Confiem, é a sua primeira rodada. Se, sei lá, não deu certo, errei, apaguei, tá tudo bem, a gente vai ter várias para a gente errar e acertar, e a gente vai ver o que vai acontecer. O link do Miro, uma boa pergunta. Só um minutinho. Eu acho aqui, ó. Aqui também. Achou? Aqui, achei. Boa. Sabem usar o Liro, eu falo o link do Liro, brincando, agora caguei tudo. Dá para Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o post-it, ou no cantinho ali esquerdo tem stick note, e é isso, só não apaga do coleguinha, para a gente poder ver o que acontece aí. Boas conversas, pessoal, e vamos que vamos.